anos nós trabalhamos no ministério. Esse ano é o jubileu de prata desse ministério, chamado Centro de Juventude e Cultura Cristã. Nós temos feito esse trabalho nas igrejas, através de congressos, de cursos. Aqui mesmo na Sociedade Bíblica temos promovido alguns cursos. Então, esse trabalho começa de uma outra experiência com juventude que nós já tínhamos antes. Ter trabalhado na Junta de Mocidade Batista e também na Juventude Batista Carioca. Então, desde março de 1980, nós temos trabalhado no Ministério com Juventude. Eu acredito que ninguém tinha nascido aqui, né, nessa época, mas nessa época, mesmo sem vocês terem nascido, eu já estava trabalhando com juventude. A partir dos meus 20 anos, eu já trabalhava com jovens. Então, temos aí trabalhado ao longo desses anos. E depois de 1990 para cá, especificamente nesse ministério, e paralelamente com outras atividades na denominação batista. Então, Deus tem dado essa oportunidade, esse privilégio. Uma das formas que a gente tem trabalhado é o curso para líderes de ministérios com jovens. Esse ano nós tivemos aqui na Sociedade Bíblica mesmo, aqui nesse auditório, um curso desse para líderes de ministérios com jovens. Depois, se você querendo, entra lá na nossa página na internet, você vai saber mais. Aí você pode até curtir, já que nós estamos falando de curtir, uma boa curtir a nossa página, você pode curtir. Eu não vou gastar muito tempo com isso não, só para mencionar o que nós estamos fazendo. Vocês vão receber, tem aqui comigo, um exemplar desse jornal. Jornal Novas, o pastor Marcos já mencionou, depois vocês receberão um exemplar desse jornal. E as nossas próximas atividades, nessa área de liderança, de juventude, um curso lá em Governador Valadares. Depois disso teremos aqui mesmo no auditório, dia 24 de outubro, um curso para voluntários, pessoas que lidam com dependência química, até somando com o trabalho da Sociedade Bíblica. A gente usa a Bíblia Despertar, a gente recomenda a Bíblia Despertar. Durante o curso a gente mostra a Bíblia Despertar e como ela pode ser usada no trabalho de recuperação de dependentes químicos. Ainda tem uma outra atividade que a gente vai fazer agora em novembro, é um retiro para casais. Se você quer passar 3 dias de lua de mel, num encontro maravilhoso lá no Hotel Malibu, em Cabo Frio, você pode. E para fechar isso, em março nós estaremos com um congresso para a terceira idade, que é um outro ministério que a gente faz. A gente lidera um trabalho com terceira idade também, entendendo que o nosso ministério cresceu e alcança as pessoas nas várias faixas etárias. Mas a gente veio falar disso. E aí, curtiu? Esse é o nosso tema, isso é o que todo mundo faz, isso é que eu faço, né? Acho que já tem gente aí com síndrome de abstinência, se não der uma olhadinha no Facebook, se não conferir o Zap. Aliás, antes de levantar da cama, você pega o celular, dá uma olhadinha nas mensagens que já chegaram. Quer dizer, não tem mais como imaginar uma realidade sem conexão, sem internet, sem rede social. Você não é ninguém se não estiver numa rede, se você não estiver no Instagram, se você não estiver no Facebook, se você não estiver no Google Plus, qualquer um deles. Você tem que estar em algum deles. Senão você não é gente, senão você não existe. E é legal porque a gente descobre coisas extraordinárias. A gente pensa, a gente percebe um mundo completamente diferente. Mas no curtir, nós precisamos pensar nas responsabilidades das redes sociais. Esse foi o tema que nós acertamos com o pastor Marcos, e é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho. Porque curtir, você sabe como lidar com o mundo virtual, você está todo dia lidando, de um jeito ou de outro você está aprendendo, às vezes até sofrendo um pouco. Tem gente que depois se arrepende de algumas coisas que coloca, mas você está vivendo, você está lidando com isso, está no seu dia a dia. Mas como é que a gente trabalha essa questão das responsabilidades no uso das redes sociais? Então a gente vai tentar pensar, não propriamente na rede social em si, nas conexões que a gente pode fazer, mas a gente deve pensar no fenômeno social que está por trás disso. Que fenômeno social é esse? Que mundo novo é esse? O mundo das conexões das redes sociais. É sobre isso que a gente vai tentar falar. Eu quero usar a Bíblia na tradução na linguagem de hoje, para que a gente leia um texto, 2 Timóteo 3:1. Eu vou pedir para que a gente faça um coro aqui, né?
a gente cantou tão bonito, então a gente vai fazer um coro lendo Paulo escrevendo a Timóteo. Aliás, eu vou pedir licença, Lília, eu posso ficar só no solto? Sim, pastor, fique à vontade. Então me dá licença, porque eu acho que fica um pouco melhor. Eu me desengesso. É verdade. Fica mais à vontade, né? Acredito que sim. Sim. Então, Paulo disse para Timóteo: lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Vamos juntos ler a palavra? Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Esses são os nossos tempos. E a gente vai tentar falar sobre isso um pouco, partindo do pressuposto de que nós estamos diante de uma realidade nova. Fantástico mundo das redes sociais. Coisas que você não conseguiria imaginar 10 anos atrás, hoje você faz sem pensar. Eu vou me permitir falar um pouquinho de arqueologia para vocês. Eu vou falar de tempos imemoriais. O tempo em que eu convivia com os dinossauros. Eu tinha 15 anos e tive uma namorada numa cidade a 5 horas da minha cidade. Eu morava em Vitória, mais precisamente em Vila Velha, no Espírito Santo. Minha namorada morava em Nova Venécia, no norte do estado do Espírito Santo. Aliás, Nova Venécia é a terra do Hernandes. Hernandes Dias Lopes é de lá. E aí, como é que eu fazia para ver minha namorada? Viajava de ônibus uma vez por mês. Quando eu não estava com ela, eu tinha que telefonar. Como é que se fazia em 1970 para ligar para Nova Venécia? Eu ia, não tinha telefone em casa. Orelhão ainda não tinha se popularizado. Orelhão era novidade ainda. Eu ia à minha igreja, tinha um posto telefone, ou então ia à minha igreja, pedia ao zelador autorização para ligar. Aí eu ligava para a telefonista e dizia assim: olha, eu quero falar com Nova Venécia. Aí ela dizia assim: para qual número? Aí eu passava o número para ela. Ela dizia assim: senhor, nós agora não temos linha para Nova Venécia. O senhor aguarde 1 hora, 1h30, para ver se a gente consegue linha para Nova Venécia. E aí, eu esperava 1 hora, 1h30. É mais ou menos o tempo que você espera fazer uma ligação no celular, né? 1 hora, 1h30. Aí 1 hora, 1h30 depois, a telefonista ligava e dizia assim: olha, hoje não tem como fazer ligação para Nova Venécia. Acabou. PT, tem mais, tem. Aí eu tentava no outro dia. Quando conseguia, maravilha, né? Aí eu ligava, falava, aí depois ligava de novo para saber quanto custou a ligação, que eu tinha que pagar a igreja pela ligação interurbana. Dá para imaginar isso? Não, né? Isso é uma coisa assim pré-histórica, né? Pré-histórica. Nessa mesma época, você deve estar pensando assim: mas de Vila Velha para Nova Venécia e tal. Nessa mesma época, os grandes escritórios, as grandes empresas aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, tinham telefonistas específicas para tentar conseguir ligação de Rio para São Paulo. E a situação era mais ou menos essa: a secretária conseguia falar com São Paulo. Aí cadê o gerente, cadê o diretor que pediu a ligação? Corre que a gente conseguiu a ligação, senão a ligação vai cair. Nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. Se você não consegue conexão instantânea, você já fica irritado porque a coisa não está funcionando, né? O mundo das redes sociais é um mundo extraordinário, especialmente para mim, que sou da geração analógica. Quem é da geração digital, quem nasceu de 1995, 96 para frente, que já nasceu com internet, que já nasceu com celular, que já nasceu conectado, imaginar a realidade analógica é quase que impossível. E para mim, que consegui, ou que vivi a transição,
eu consigo ver algumas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Nesse mundo fantástico, temos uma coisa extraordinária: acabam-se as fronteiras. Acabam-se as fronteiras. No século XVI, a humanidade descobriu que a Terra era uma esfera, que o mundo não era plano. Até o século XVI acreditava-se no mundo plano, mundo em 3 andares: o andar de baixo o inferno, o andar de cima a terra, o andar mais acima o céu. Eram 3 andares. E o mundo era plano. Se você seguisse sempre para frente, você chegava no abismo e caía, porque chegava ao fim do mundo. Onde o Judas perdeu as botas, por exemplo. O século XVI nos mostra que o mundo é esférico. O século XXI faz com que o mundo seja plano outra vez. Não há barreiras, não há fronteiras. Você está aqui e fala com os Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália. Ao mesmo tempo, se você quiser fazer uma conexão pelo Skype com esses 3, 4, 5 países ao mesmo tempo, instantaneamente, real time, é na hora, não tem barreiras. O mundo das redes sociais faz com que não haja barreiras nenhuma. Você pode conhecer alguém que está vivendo na Alemanha que você nunca viu. Você pode conhecer alguém que está vivendo na Argentina. O tempo que eu trabalhei na Junta de Missões Nacionais, naquela época que eu mencionei aqui no início, trabalhava comigo uma jornalista que arranjou um namorado no México e acabou se casando com ele. É o mundo das redes sociais. Não tem fronteiras. Isso é extraordinário. Isso é fantástico. Você, pelo Google Earth, você faz viagens pelo mundo inteiro. Você vai a cidades que você nunca pisou. Você passa pelas ruas com Street View e vê as ruas das cidades de qualquer parte do mundo. É fantástico. É um negócio extraordinário. É uma coisa que deixa você até extasiado. Você fica extasiado. Além disso, esse mundo extraordinário faz com que se ampliem as oportunidades. As nossas oportunidades nesse mundo são cada vez mais extraordinárias. Você pode estudar, estando no Brasil, pode estudar em vários lugares do mundo pelo ensino à distância, que hoje é uma coisa extraordinária, fantástica. Você pode fazer pesquisas nas grandes bibliotecas. Você pode entrar na biblioteca do Congresso americano e pode pesquisar o livro que você quiser, porque está tudo digitalizado. Você visita museus na Europa que estão digitalizados. Então, o mundo das conexões, das redes sociais, permitem a você conhecer pessoas, se apresentar, agregar valor ao seu currículo, à sua carreira. Você amplia o seu network, você conhece pessoas, você se torna alguém internacional. Você pode ter o seu blog, você pode ser conhecido no mundo inteiro, você pode estar no YouTube, você pode ter as suas ideias propagadas no mundo inteiro. Se você tem alguma coisa relevante a dizer, você grava um vídeo caseiro, você pega o seu celular, você com o seu celular grava o que você está dizendo, coloca no YouTube e pronto, o mundo inteiro está à sua disposição. Existem cantores, artistas que se fazem primeiro no YouTube, depois gravam, depois fazem espetáculos, fazem shows. Quer dizer, as oportunidades são fantásticas. E aí, não quero me estender, mas há uma outra coisa que também é maravilhosa, que é um novo conceito de economia que está se firmando, que é a economia do compartilhamento. Vocês estão vendo aí a briga? Tem algum taxista aqui? Tem algum taxista aqui? Não. Tem? Não tem não. Vocês estão vendo a briga dos taxistas com os usuários do Uber. É a nova economia, a economia do compartilhamento que se estabelece e que é inexorável. As prefeituras, as câmaras de vereadores podem proibir, os países podem proibir, isso não subsiste. A realidade da economia de compartilhamento vai se impor. Você não é obrigado a depender de um serviço ruim, deve ter alguém ali do lado que vai fazer isso para você, cobrando menos, com mais atenção, com mais qualidade, e você vai saber disso se você baixar um app para isso. Hoje você tem gente que está alugando espaço em imóveis para passar férias.
muito mais barato que em hotel, muito mais confortável que hotel, muito melhor que em hotel. Você tem um app só para arranjar lugar para colocar o seu cachorro quando você viajar. As redes sociais são as ferramentas da tecnologia à sua disposição. Agora, nem tudo são flores. Existem algumas sombras nesse paraíso. Existem algumas dificuldades nesse processo. E a gente vai falar então também de 3 coisas que são associadas a essas dificuldades, a essas maravilhas da tecnologia. Primeiro, aumenta a distância entre as pessoas. É um paradoxo, você está em contato com todo mundo, mas está distante cada vez mais das pessoas, porque você está vivendo cada vez mais para dentro, você está cada vez mais interiorizado. A realidade, a intermediação entre pessoas no mundo virtual é completamente diferente da intermediação entre as pessoas no dia a dia. Então, por incrível que pareça, você tem 5.000, que é o limite que o Facebook permite, você tem 5.000 amigos no Facebook, mas talvez você esteja sozinho a maior parte do tempo, a maior parte dos dias. A sensação de solidão seja a sua mais constante companheira, embora você tenha 5.000 pessoas para compartilhar tudo que você faz. Você se fotografa rindo, você se fotografa chorando, você se fotografa comendo, você se fotografa fazendo pirueta, mas você está sozinho. É um dos paradoxos das redes. Um outro paradoxo: as interações são cada vez mais transparentes. Você conhece muita gente, você tem contato com muita gente, o network aumenta, você consegue se projetar, mas ao mesmo tempo você está cada vez mais nu. As redes sociais te colocam, à medida em que você se projeta nelas, te coloca completamente, cada vez mais transparente. Até porque na internet não tem segredo, na internet tudo é público, e pior, na internet você dificilmente desfaz o que você fez. Publicou, já era. Publicou, está no espaço, está no ciberespaço. E aí acabou, você não tem mais como voltar atrás. E as empresas hoje não contratam sem antes fazer uma pesquisa nas redes sociais. Você é devassado antes mesmo de você ser entrevistado. Você o seu entrevistador já sabe o que você disse a respeito da própria empresa que você está querendo trabalhar. Então as coisas estão mais transparentes. Você está cada vez mais nu nesse processo, até porque todas as suas conversas no celular são gravadas. Tudo que você disse pelo celular está gravado e não será apagado. Se você um dia for processado por alguma coisa, e se a justiça quiser pesquisar suas ligações telefônicas no período X ao período Y, estará gravado. É por isso que essa turma que está... Bem, não vou falar de Lava Jato não, mas vamos lá. As velhas estruturas vão ficando sem sentido. Aqui vem uma sensação que é, ao mesmo tempo, legal, é ao mesmo tempo angustiante. Porque a economia de compartilhamento, as novas formas de se fazer a vida em sociedade, vão acabando com coisas que antes eram tidas como perenes, como eternas. O Estado vai se tornando obsoleto. Antes o Estado intermediava as relações sociais e regulava as relações sociais. Hoje as pessoas comunicam-se e resolvem-se entre si. Então algumas estruturas, fiscalização, licença para isso, autorização para aquilo, estão acabando. Isso traz a possibilidade de coisas novas serem construídas, mas ao mesmo tempo traz a angústia de não ter parâmetros. É bom quando alguém diz o que é certo e o que é errado. Alguém diz que pode e que não pode. Quando você parte para um mundo em que as pessoas fazem, há toda uma grande angústia para se viver nesse processo. E aí, gente, a gente tem que ver o que está por trás de tudo isso. Está por trás disso. O que faz com que as coisas sejam assim? O que faz com que você já acorde conectado e precise conectar? Nós vivemos numa época que os sociólogos chamam de pós-modernidade. Eu não vou falar sobre isso porque não é o nosso tema, mas deixa eu só lembrar a você. É um tempo em que as pessoas são pluralistas.
É um tempo que as pessoas não acreditam em verdade. É um tempo em que as pessoas rejeitam, é um paradoxo, porque isso é uma contradição. As pessoas dizem, não há verdade. Se isso é uma afirmação verdadeira, então há verdade, né? Mas enfim, há toda uma realidade pluralista, onde não existe verdade, qualquer opinião e qualquer conceito é válido. Isso se vê nas campanhas que você está clicando todo dia, curtindo ou não curtindo. O que está sendo veiculado como campanhas em prol daquilo ou contra aquilo, e que exige que você curta ou não curta, tem como fundamento essa realidade aqui. A ideia de que não existe verdade, ou que qualquer opinião ou qualquer conceito é válido. Quer dizer, qualquer coisa vale a pena, como diria Caetano, né? Toda forma de amor vale a pena, toda forma de amar vale amar. Ainda, nós estamos vivendo um tempo de individualismo exacerbado. Só o que é do meu interesse pessoal é que interessa, que é importante, que é válido, que é necessário, que é possível. Um tempo em que nós temos tudo movido pelo prazer, hedonismo. A nossa sociedade é hedonista. As pessoas estão em busca e fazem qualquer coisa pelo prazer. Eu até estive lendo uma coisa, pastor Marcos, que eu achei muito interessante. Diz que a coisa que mais dá prazer rapidamente chama-se açúcar. É o prazer instantâneo. Está angustiado, come um chocolate, não porque você quer comer chocolate, mas você quer comer uma coisa doce. Está preocupado, come uma coisa doce. E nós temos um país e um mundo de obesos, cada vez mais obesos, porque açúcar é a gratificação vazia, é a satisfação imediata. Então as pessoas querem satisfação, querem prazer. E aí vem açúcar, outro pozinho branco que não se ingere pela boca, se ingere pelo nariz, né? Por aí vai, os pozinhos brancos, né? Esse é não criminalizado. O açúcar ainda não é criminalizado, né? É verdade. Você toma um copo de coca, metade daquilo lá é açúcar. É açúcar o tempo todo. Então nós temos, e para fechar, gente, porque eu não quero ser cansativo, vamos passar para o próximo. Além do hedonismo, nós temos subjacente, perfazendo todo o cenário, um pensamento, um comportamento, uma atitude nihilista. Essa palavra, esse conceito filosófico, vem da palavra latina nihil, que é nada. As pessoas não têm mais perspectiva de futuro. Nada faz sentido, nada tem significado, e não se deve esperar nada da vida. Isso está por trás de tudo que você conecta, clica, curte ou não curte. Esse é o pensamento subjacente. Esse é o pensamento presente em todos os segmentos sociais, especialmente os segmentos intelectuais, os formadores de opinião, os meios de comunicação, as redes sociais, por fim. Então, diante desse cenário, é possível pensar num caminho a ser trilhado? É possível pensar no que eu curto, o que eu não curto? Deixa eu lembrar 3 coisas que vocês já sabem. Só vou lembrar. São coisas que fazem parte do seu dia a dia, que eu transformei em 3 passos. Um primeiro passo, que é restaurar a centralidade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos abandonar o ateísmo prático. Irmãos, eu usei a palavra paradoxo e vou usar de novo. É um paradoxo. Nós temos pessoas que cantam, que louvam, que dizem glória e dizem aleluia, mas que vivem como se Deus não existisse. Se nós queremos, nesse mundo difícil, como disse Paulo, se nós queremos curtir, e curtir certo, nós temos que trazer Deus para o centro, trazer Deus de volta. Nós temos igrejas cheias, graças a Deus, posso dizer, mas eu tenho que reconhecer
E muitos dos que estão ali, na prática, na hora do vamos ver, simplesmente vivem como se Deus não existisse. Porque se eles levassem em conta, se eles reconhecessem a existência de Deus e tivessem o temor de Deus, que como Provérbios nos ensina é o princípio da sabedoria, não fariam as coisas que fazem. Não fariam as coisas que fazem. Nós temos um paradoxo, novamente a palavra aí, mas ela é necessária, da presença evangélica no Brasil. Nós crescemos, e crescemos muito, mas à medida que crescemos, passamos uma sensação de irrelevância. A gente faz diferença? Segundo passo, resgatar a importância dos valores cristãos. Nós somos nova criatura. Na rede social, onde você curte, onde você clica, onde você entra, os seus valores são os mesmos que você canta no domingo? Tem coerência entre o que você clica, o que você curte, com o que você diz que crê? Nossos valores, nós conhecemos. E o primeiro deles é santidade. Na hora de clicar, o que você está curtindo bate com a ideia de santidade? E para fechar, o terceiro passo, nós precisamos abraçar a proposta de Jesus para as nossas vidas. Nós somos chamados para uma missão. Por isso eu preciso ser sal, eu preciso ser luz. A nossa vida só tem sentido quando nós dizemos sim ao chamado de Jesus. É o que ele disse para os discípulos: vocês não me escolheram, eu que escolhi a vocês. E vocês foram escolhidos e foram chamados para que possam dar frutos. Então, na hora de clicar, na hora de curtir, isso bate com o seu chamado? Você é salvo? Você é luz? Se você consegue trazer Deus de volta, se você consegue praticar os valores cristãos, se você consegue dizer sim à missão que você recebeu do Senhor, beleza, pode curtir à vontade. Pastor Marcos.